Vou gravar uma, uma explicação aqui de uma forma de fazer o reconhecimento prévio e organizar o trabalho do CNF antes de ir a campo. Então, o nosso insumo de base vai ser extraído dos consultas CNF, e aí tem que fazer login, e aí não é qualquer perfil que tem acesso aos relatórios aqui, mas se por acaso não aparecer, aí tem que pedir para alguém na agência que tem. E aí, logado, a gente vai exportar os endereços por setor. No caso aqui, vou pegar um setor aqui da agência que vai ser feito CNF e que não foi atualizado depois do censo ainda. E aí, exportar CSV. Vai gerar a listinha, eu já tinha baixado uma que gerou a outra. Depois de exportar, a gente vai trabalhar com ela no Google Earth. No Google, deixa eu melhorar minha tela aqui para ficar mais fácil de enxergar. No Google a gente vai importar esse arquivo, aqui no arquivo importar. E aí tem esses dois, são a mesma coisa, esse foi o último que eu baixei, vou pegar ele. E aí quando a gente vai importar, a gente precisa dar um pequeno tratamento para ele aqui. Um deles é desmarcar essa opção aqui de tratar delimitadores consecutivos como um só, para ele entender que cada um é um campo, só desmarcar. Vê que já dá diferença aqui no banco. E o segundo ponto é dizer qual é o delimitador. No caso desse arquivo é o ponto e vírgula, então não tem aqui, tem que selecionar outro ponto e vírgula. A codificação aqui pode ser a UTF-8, porque não tem caractere especial, né? E aí, depois disso, avançar. E aí ele vai pedir quais que são os campos de latitude e longitude. Como na tabela já tem duas colunas com esses nomes, ele consegue identificar, mas ele pede para confirmar. Então, latitude e longitude ele vai reconhecer. Então, é só avançar também. Aqui, se quiser configurar os tipos das variáveis, né, mas não há necessidade. Vamos concluir ele aqui. O pulo do gato é agora, né? A gente vai aplicar um modelo a esses recursos. Então, aqui ele vai perguntar se quer aplicar, a gente vai colocar aqui sim. Eu já tinha um modelo aqui, mas vou criar um novo. E aí no modelo a gente tem tem 4 abas aqui. A primeira delas é de qual coluna a gente quer que apareça o nome em cada pontinho que vai aparecer na tela. Pelo relatório que é utilizado no CNF, é interessante usar esse code.end aqui, que ele fica o mesmo da lista que a gente imprime na agência. Mas, se quiser utilizar algum outro, também dá. Então, se quiser colocar o nome, ou o tipo, ou, enfim, né, qualquer a localidade, às vezes é legal, né, para visualizar o aglomerado de pontos de cada localidade. Então, aqui a gente vai usar o code.end, que é uma informação curta e única e fácil de interpretar, de entender. Então, já marcou aqui. Aí na cor ou no ícone a gente pode usar qualquer um dos dois como base para separar o arquivo em pastas, né? Então no caso aqui eu vou usar a cor, que é mais rápido de fazer. Então aqui vamos usar cores a partir do campo, depois vai ficar mais fácil de entender o que ele faz. Então a gente vai colocar cores a partir do campo e a gente vai pedir para separar cada ponto desse para criar grupos a partir do campo que a gente vai colocar aqui. Então, por exemplo, se a gente usar CEP, todos têm o mesmo CEP, vai criar um grupo só. Mas se a gente usar logradouro, aí ele vai criar grupo a partir dos logradouros, e é o que a gente vai fazer aqui. Então, vê que ele já separou aqui alguns. E aí as cores pode usar quais quiser. Eu costumo botar o azul e o vermelho aqui, que aí ele cria uma cor mais perto do arco-íris aqui, fica mais diferenciado, né? O mais importante é, além de criar a cor, marcar essa opção aqui, criar subpastas. Aqui ele vai
colocar o nome. Se a gente não colocar nome, ele vai ficar sem nome. Então a gente vai colar o mesmo nome do logrador na pasta, que depois vai ficar bem fácil de visualizar. Eu vou fazer de todos aqui rapidinho. Já fiz de todos. O restante aqui só é interessante ver se está marcada essa opção preso ao chão, né, preso ao solo, para não ficar ruim a visualização. Mas aí agora já vai dar para gerar o arquivo a partir desse modelo. Então, quando a gente coloca, ele sempre vai pedir para salvar o modelo, pode salvar em qualquer lugar, com qualquer nome, pode substituir, porque não tem como usar o mesmo modelo todas as vezes, porque como os nomes dos logradores são diferentes, ele não vai conseguir gerar corretamente. Então, vai ter que salvar. Então, vou salvar aqui na pasta meus modelos aqui, que é um arquivo bem leve, não tem problema. Salvo, ele já carregou aqui, já vai aproximar para a camada. E aí ele vem sem marcar, né? Todo desmarcado a camada aqui. Então a gente vai dar uma olhada aqui na pastinha. E aí na pastinha ele gerou para cada para cada um daqueles logradores, ele vai aparecer os pontos. Então eu posso vir aqui e marcar os pontos da entrada de Britadouriante para Monte Maria, os pontos da estrada de Ponte Alta para Monte Maria. Enfim, se eu quiser ir colocando todos, ficam de cores diferentes. E eu posso também marcar tudo para aparecer tudo de uma vez só. Isso aqui já é legal, que já dá para dar uma olhada aqui. Por exemplo, já de cara já vê uma situação aqui que tem cores diferentes no mesmo logrador, né? Então aqui provavelmente ou esse está com o logrador errado, já sabemos que tem que fazer essa correção. Então além de dar para visualizar isso rapidamente, assim, né? Ó, logradores misturados, que também parece estar um pouco misturado, então dá para fazer essa conferência antes de ir a campo. Além do outro caso, além dos logradouros misturados, também dá para conferir a nomenclatura, se está correta, se precisa fazer alguma correção ou se dá para ajustar. Eu vou citar um exemplo desse aqui que eu até já conferi, que tem uma estrada que vai de Macucuzinho para São Lourenço. Essa estrada, ela vem desde aqui de baixo do setor e vem até aqui o noroeste do setor. Só que ele colocou toda essa estrada, mas depois ele criou um novo logrador para esse trecho aqui. Então, ou a gente muda esse nome aqui de Macucuzinho só até aqui, ou se a gente for usar ela toda como uma só, a gente vai ter que importar ou alterar o logrador desses demais aqui para aquela estrada ali que eu acho que é o melhor. Isso vai ficar mais fácil de visualizar agora que eu vou importar novamente esse mesmo arquivo, mas com outra visualização. Então, para importar de novo e não perder o que está aqui, eu vou salvar em meus lugares. Eu posso criar uma pasta aqui, vamos colocar uma pasta CNF, e dentro dessa pasta eu vou criar vai ficar organizado, né? Opa, o setor, aí dentro desse setor eu coloco o que foi criado. Aqui eu vou colocar logradouros. E aí eu vou deletar esse arquivo aqui para importar de novo. E vou importar o mesmo arquivo, mesma configuração. Mesma coisa. E eu aplicar um modelo, mas vou criar outro modelo agora. Que em vez de colocar o
CodeEnd, eu vou colocar a localidade. Quero conferir as localidades. Ele vai ficar bem poluído, bem misturado, mas é só para conseguir enxergar quais são as localidades que ele utilizou, até para na hora de conferir os nomes dos logradouros, para conferir se os endereços estão no logradouro correto e tudo mais. E aí também vou classificar a partir de um campo. Nesse caso, em vez de logradouro, vou usar a localidade. E aí vou fazer o mesmo que eu fiz antes. Vou colocar do azul para o vermelho. Pode ser qualquer cor, né? E aqui vou marcar para criar subpastas. E da mesma forma também vou criar uma pasta para cada localidade. Tá. Já vou aplicar, vai pedir para salvar o modelo, eu vou subscrever o modelo já criado, porque não tem problema, ele não pode ser reaproveitado mesmo. Então aqui tá, criou novamente, eu vou desmarcar essa anterior ali. E agora, olha só, eu marquei para ele escrever o nome, né, em vez do número, e separar por localidade. Ó. Então aqui é Monte Maria, aqui é Macucuzinho, e aqui é São Lourenço, aquele exemplo que eu dei lá. Então, aqui a gente vê que aqui é Macucuzinho, Monte Maria, São Lourenço, e aqui daí ele tem a estrada de Macucuzinho para Estrada Geral de Macucuzinho para São Lourenço, mas ele utilizou só esse trecho aqui. Depois ele criou um novo logradouro de Macucuzinho para Monte Maria, colocou mais alguns endereços e depois acho que tem mais um Monte Maria para São Lourenço, se não me engano. Enfim, aqui dá para aproveitar para conferir, né, onde que ficam as localidades para se localizar. Né, no caso, como a maioria dos logradouros na área rural não tem nome, a gente pode usar isso como referência. Então, vou colocar a estrada de Macucuzinho para... Posso fazer, no caso, dividir ou criar uma estrada só, tem que avaliar como é que é no campo, né? E aí, aqui poderia, por exemplo, colocar a estrada de Macucuzinho para São Lourenço e todos os endereços nesse mesmo logrador, só diferenciando pela localidade. Então, estrada de Macucuzinho para São Lourenço, localidade de Macucuzinho, localidade de Monte Maria, localidade de São Lourenço, e se tiver mais alguma, assim por diante. E outra coisa que é interessante, aqui já dá para ver que tem uma inconsistência de localidade também, né? Então, nem sempre é bem claro no campo, mas em algum lugar tem que terminar uma e começar outra. Então, aqui aparentemente é onde termina, né? Macucuzinho começa Monte Maria, então aqui não dá para ter essa mistura aqui, né? Então, aqui tem mais um Monte Maria, então dá para fazer esse tipo de conferência também, né? Das localidades se não estão misturadas. Ó, aqui, ó. Uma verde, que é São Lourenço, e daí outra esquina gaúcha e outra parecida, tudo no mesmo lugar, né? Então, esse setor tem que dar essa conferida. Então, esse setor aqui também eu vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastar aqui para cima, dentro desse setor, e vou alterar o nome, a localidade. Localidades. E aí vou fazer o seguinte, para fazer uma organização para ir a campo, o que eu posso fazer? Eu mesmo desenhar grosseiramente aqui para organizar na minha cabeça como é que vai ser. Então eu crio uma pasta aqui e coloco logradouros. Ou faces, o que é que seja, né? Olha que ficou minúsculo. E aí tá tudo dentro do CNF, dentro da pastinha do setor. Eu vou, com as pastinhas selecionadas aqui, vou usar o adicionar caminho aqui. E vou botar uma cor mais chamativa e mais larga aqui. E daí eu posso desenhar aqui uma estrada. Pode ser bem grosseiramente, né? Não,
só para minha própria organização. É interessante desenhar porque ele já vai visualizando, né? Aqui acho que até está fora do setor, se não me engano. Mas só dando um exemplo. Deixa eu desfazer e vou desenhar em outro lugar. Então vamos lá. Supondo aqui. Se eu quiser usar um GPS um pouco mais caprichoso, dá para dar um zoom um pouco maior. Mas pelo nível de detalhe, assim, só para se localizar, para não perder muito tempo, pode ser dessa forma mesmo. Então é interessante. Também dá para fazer esse tipo de desenho aproveitando as rotas do próprio Google. Mas aqui só para se organizar é interessante desenhar porque facilita. Claro que não tem capricho aqui porque é só para se entender. Então vamos supor que esse aqui seja a estrada de Macucuzinho para São Lourenço. E assim eu consigo me organizar antes de ir a campo e posso levar isso junto depois. Eu posso gerar também o, o contorno do setor no próprio CNF e incluir aqui no meu trabalho para visualizar. Então essa é uma forma de se organizar para visualizar o trabalho antes de ir a campo, que é bem interessante, né? E aí já vai com a ideia mais ou menos certa do que precisa ser ajustado.